Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, dessa primeira parte, né, do estudo da Valtorta, estudo 56, o Evangelho como foi revelado, vídeo 4. Essa primeira parte, né, do início, assim, né, do que eu ouvi e continuo ouvindo, estudando, eu gostei muito, né, achei muito interessante, né, que foi falado sobre a igreja, né, achei muito importante, porque a igreja, né, para tudo, né, chegar ao que hoje sabemos dela, né, ela tem toda uma história, e uma história que não é para ser vista simplesmente como uma coisa humana, né, uma instituição, ver a igreja assim, naquilo que ela se marcou presença, né, nas coisas que existem hoje que ela teve alguma influência. Então, muitos veem a igreja só por essa ótica, olha para a igreja só nesse ponto. Ah, foi as universidades vieram, foi por causa da igreja, da influência da igreja na ciência, da influência da igreja nisso. Então, assim, só olha pela parte histórica e às vezes também, para defender a fé, usam desses argumentos também, esses argumentos que são visíveis, esses argumentos que são registrados, né? Porque lá no mundo, por exemplo, numa faculdade, por exemplo, um professor vai questionar a igreja pela parte histórica, pelaquilo que aconteceu e pelos escândalos que já envolveu ela, né? Pelas brigas, pelos conflitos, né? E pelas acusações que tem em volta da igreja, e pelos erros e pela presença dela nisso e naquilo, né? Do contexto histórico, e usar aquilo contra a igreja, né? E, e aí, como que um jovem faz uma situação dessa? Como que uma pessoa faz uma situação dessa, né? Só que a igreja, né? Quem vê assim, tá vendo ela, tá vendo homens e tá vendo os registros, né? De acontecimentos, né, e muitas das vezes acontecimentos que ocorreram também por debilidade de pessoas, né? Porque a igreja mesmo instituída por Cristo, é santa, né? Ela no que diz respeito à base sólida, a raiz dela é santa, porque ela não foi instituída por homens, ela foi instituída pela vontade de Deus, né? Então, quem dá vida à igreja é o próprio Cristo, cuja ele é a cabeça dessa igreja. Então, a igreja é mais do que templo, a igreja é mais do que uma história, a igreja é mais do que anos e anos, né? E aquilo que apareceu externamente dela, né? O que é ser igreja de verdade está lá no coração de Jesus quando ele instituiu a igreja. Para que a igreja realmente é, né? E Jesus falou no início, né, desse texto, que é bem longo, essa conversa de Jesus com os apóstolos, né, instruindo os sacerdotes ali. Ele deixou bem claro que ao batizar, né, e mostrou o verdadeiro ser igreja, que é cada pessoa, é a igreja. Cada pessoa é um templo, né? Cada pessoa está regenerando, né, vai com seu sangue para ser de novo aquilo que foi feito para ser, né, para ser regenerado, para ser um templo vivo. Então ele estava mostrando o sagrado em cada pessoa que os apóstolos encontrariam. E interessante nessa conversa do início desse estudo é porque não se refere só às pessoas judeus, né, que são os judeus, do povo judeu. Mas ali Jesus está deixando bem claro que eles iriam a todos os lugares falar com todos e batizar em nome dele. E isso incluía também os gentios, que são
os pagãos, o povo romano e de outros lugares, mas que também se converteriam e que eles não deveriam ter nenhum preconceito. Então, eles tinham uma paixão muito grande, os judeus tinham uma paixão muito grande pela própria origem, pelo que representam, e dos outros eles só poderiam esperar maldição, né? Não, os romanos não prestam, né? Os romanos têm as mãos manchadas de sangue, né? Os romanos são isso, os romanos são aquilo. Então, assim, tinha uma separação muito forte, né? E os judeus já sentiam assim, né? Um povo muito desprezado. Então, por ele, eles só esperariam ser vistos de um jeito especial pelo próprio Deus, né? Do qual eles esperavam mandar o Messias para eles. Só que eles começaram a se sentir especial demais, né? E esqueceram todos estavam na culpa original, né? Todos estavam na mesma situação, independente de se nasceu judeu ou não, né? E que Jesus não estava ali só por eles. Jesus estava pelas almas, e as almas incluem todas as pessoas. Por isso que estava falando do templo, né? Da pessoa ser o templo. Fez tirar um pouco o olho, os olhares em um lugar específico, físico, material e também num povo também. Materializar uma herança, né? Não. A igreja, vamos materializar a igreja, né? Ela só pode ser para quem é dessa origem. Então, eles não podiam ter essa coisa assim de materializar, porque aí eles teriam que ver as coisas além, que precisa da fé, então precisa do espiritual, que é o que Jesus estava trazendo por meio das palavras dele. E ali, né, é interessante, né? Você vê assim, igual na cabeça do Pedro, né? Uma dureza, e ele é o Papa, né? O primeiro Papa. E você vê uma dureza nele, assim, né? De ter essa desconfiança das pessoas, né? De não acreditar que poderia confiar, que, né? Que, sei lá, na cabeça dele, essas pessoas poderiam só se infiltrar ali para arrumar confusão, para disseminar mentira, para dividir a igreja, né? Então ele zeloso, né? Todo zeloso na sua prudência humana, contando com a sua força humana, tirou os olhos do espiritual. Então é isso que acontece também quando o nosso sucessor, né? O sucessor apostólico, os nossos cabeças de hoje, né? Que inclui o Papa, os bispos, os sacerdotes, começam também a olhar para o humano, né? Começam a acreditar que a igreja só vai permanecer e se multiplicar e frutificar com bases humanas. E tira o sagrado, e tira o olhar do sobrenatural, né? Não, esqueceram que o que manteve a igreja foi o sobrenatural. É mais do que falar assim, ah não, a igreja, sabe por que a igreja dá argumentos assim? Sabe por que a igreja realmente é real? Porque o que faz olha um monte de mártires que teve, olha um monte de gente que deu a vida por isso, vocês dariam a vida por uma mentira? Só que é muito mais do que isso. O que realmente, né? O que eles ainda pegam, ainda dados para confrontar, para defender a fé, eles ainda pegam, né, dados humanos e registros. Mas a questão vai para a palavra de Deus, não é o suficiente? Não é suficiente o que Jesus falou? A palavra de Deus, como Jesus estabeleceu, como Jesus disse, que está nesses escritos, está na Bíblia, está nesses escritos, está aqui na Valtorta, está no Cadeia da Valtorta, está no livro do céu, está nos escritos de Jesus, está na palavra encarnada, já é o suficiente. A palavra de Deus já é o suficiente para confirmar. Então, o que manteve realmente essas pessoas foi a fé em Jesus. Então, é o sobrenatural que realmente, né, é, manteve essas pessoas. É o Espírito Santo que uniu e é por ação do Espírito Santo, é por ser obra divina que se manteve. Não foi pela força humana, nunca foi pela força humana. Porque se fosse olhar pelo humano, então você poderia falar que estavam desfavoráveis. As ameaças eram muitas, as dificuldades eram muitas. As diferenças entre as pessoas eram muitas, né? Já que ali não teria, se abriria para outros povos que não eram só judeus, então teria sim as diferenças, teria que ter uma paciência muito grande para quem não nasceu confessando essa fé e que aprenderia tudo, né? Do começo, que não era judeu, a paciência que teria que ter. Então, assim, e eles acolher isso, sabe? E, então, o que ia manter essas pessoas bem umas com as outras? O que ia manter elas realmente
puras na intenção delas, né? De ninguém estar ali por outros objetivos, porque o Pedro ficou olhando o humano das pessoas, mas ele não olhou a ação de Deus nos corações. É Jesus que atrai essas pessoas. Que é isso que tá explicando, né? Que Jesus, quando levou, né? Esse exemplo da Cananeia, né? Em que Jesus falou que não é justo, né? Deixar de dar para os filhos para dar aos cachorrinhos, né? Ele fez isso, né? Para dizer para ela, né? A importância dela reconhecer a fé, reconhecer um Deus, né? Ele estava convidando ela, ele tava impulsionando ela a querer ser filha e deixar de ser, né? Esse cachorrinho, deixar de confessar uma vida pagã e ter uma vida de fé. E também estava mostrando para os apóstolos, tá vendo só a coragem dessa pessoa? Então, você acha que eu vou dispensar quem chegar com esse amor? Então, se vai chegar essas pessoas, é o próprio Espírito Santo que vai trazer. Então, eles não poderiam ficar olhando de forma humana e desconfiando, né? Mas, ao mesmo tempo, todos iam se converter. E aí é muito importante entender isso também, porque aí eles podem pegar essas passagens de Jesus, né? Por quê? Porque como eles olham de uma forma humana e tiram o espiritual, eles vão falar, tá vendo? Jesus ali no Evangelho, provando que a igreja tem que acolher a todos, né? E que ele chama a todos, né? E aí usa esses argumentos para defender o ecumenismo, só que um ecumenismo errado, né? Em que eles querem juntar todo mundo dentro de mesmo lugar, mas essas pessoas não confiam, essas pessoas não deixam de ser o cachorrinho para ser o filho. Elas falam, não, eu simpatizo com a igreja católica, mas eu quero continuar vivendo como um cachorrinho. Eu quero continuar indo lá pro meu candomblé, eu quero continuar indo pra minha umbanda, eu quero continuar indo pro espiritismo, eu quero continuar na religião da nova era, eu quero continuar, né, com os meus orixás, mas eu vou fazer uma reunião com vocês quando vocês me chamarem. Aí eles tiram uma foto e acham que isso é ser, né? Seguir aquilo que Jesus ensinou. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Então, interpretam a palavra de Deus, né? Com a cabeça cheia de trevas, né? Porque aí não olha mesmo para a palavra de Deus como o exemplo espiritual da coisa. Eles não olham a parte sobrenatural da coisa acontecendo aqui. Eles olham só a parte humana. Chegou uma cananeia que é pagã. Olha a mulher lá do poço. Olha a mulher lá do poço. Uma samaritana. Tá vendo como que Jesus é? Mas quem disse que essas pessoas não mudaram de vida? Então eles não olham o interior, né? A parte sobrenatural. O que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu após isso? Elas foram as mesmas? Né? Então, não é que Jesus estava dizendo para os apóstolos que era para sair colocando todo mundo no pacote assim: seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, né? Vem, oh, mas eu sou de outra coisa, eu sou do candomblé, não pode vir, né? Porque é ecumenismo aqui agora, né? Todo mundo junto, né? Mas essas pessoas estão ofendendo a Deus, né? Essas pessoas precisam de instrução, entendeu? Essas pessoas precisam se converter. Então, então assim, é complicado, até porque, como está sendo explicado, são as igrejas que, esse ecumenismo tem a ver com as igrejas tem as igrejas que tá em comunhão, né? Que a igreja católica aceita o batismo, né? Delas. Então, assim, que tem uma certa amizade, né? Com a igreja católica, mas não está dizendo que é tudo não. Não está dizendo que é tudo qualquer seita louca, não. Abre um terreiro ali na esquina e pode ir lá fazer ecumenismo com eles. Não existe isso, não. Não, então aqui Jesus está deixando bem claro que é para o cachorrinho se tornar filho, né? Ou seja, que é para a pessoa mudar, para a pessoa parar de viver comendo migalha, né? E começar a alimentar como filho, né? Isso que ele tá trazendo com a salvação. É essa a mensagem que a igreja precisa levar, entende? Então, estão fazendo um ecumenismo totalmente errado aí, né? Estão defendendo uma coisa totalmente errada aí, né? E eles só pegam a parte que gostam, mas não aprofundam. Não olhe o sobrenatural daquela mensagem ali. Qual que é o sobrenatural que Jesus está mostrando naquela ali? Está dizendo assim, que a igreja não pode ser rigorosa no sentido
não abrir o espaço, né, no sentido de ir a todos, né, levar essa palavra para todos, né, mas levar a palavra, e essa palavra vai dizer, renuncia a ti mesmo, converta-te, você vai propor, você não vai impor. Jesus está dizendo também que não vai impor, porque Jesus não impôs. Ele não está dizendo que eles iam impor essa fé, né? Eles não iam impor essa fé. Então, isso também é uma prova de que é o Espírito Santo que regeu tudo, porque você não vai ver os apóstolos fazendo uma violência para todo mundo confessar a fé em Cristo. Por isso que ele pediu para não colocar nenhum jugo sobre as pessoas, que estava tirando. Não seria algo assim. É o próprio Espírito Santo que ia trabalhar no interior dessas pessoas. Que a própria mensagem, né, deles, não quis abrir a boca. Olha para você ver, foi algo humano que fez o Pedro fazer aquele discurso? Se você for ler na Bíblia, no Ato dos Apóstolos, foram palavras muito simples que o Pedro falou. O Pedro não falou nada humanamente falando. Ele não pegou a espada e falou, todo mundo agora aqui, ó, batizando. Batiza agora, senão vai todo mundo entrar na espada. Ele não falou isso. Mas ele também não disse. Ele disse palavras simples, que você fala assim, nem é palavras que você diz assim, vai fazer as pessoas chorar, vai mexer com elas. Eram coisas ditas simples, mas estavam sendo ditas sobre a unção do Espírito Santo. E por isso, é o Espírito Santo que trabalhou no ouvido daquelas pessoas e fez com que elas entendessem a mensagem. E ali tinha gente de tudo qualquer região, que nem a língua falava, a língua deles. Então é o Espírito Santo que fez isso, não é? É o Espírito Santo que fez isso, mas o Pedro falou da conversão no discurso dele. Ele não falou no discurso dele assim, seja você mesmo, né? Todo mundo aí pode ser você mesmo. Se você confessa uma fé pagã e crê nos deuses gregos, continua assim, seja você mesmo. Ele não falou nada disso. Ele trouxe todo mundo para uma unidade. Ele não foi ser unidade com aquelas pessoas. Eu gosto do seu jeito, fulano continua aí com essa idolatria. Ei, fulano, você também não. Ele chamou todo mundo para a mesma unidade. Disse, Jesus está chamando vocês todos. A porta está chamando, é para passar pela mesma porta. Todo mundo é para passar pela mesma porta. Jesus sempre vai ser essa porta, né? Mas no coração do Pedro tinha que ser curado de não olhar para as pessoas com preconceito. Às vezes até com raiva. Não? Os romanos já fez tanto mal pra gente. Nossa, até com alguma raiva, né? Porque os judeus se sentiam muito especiais. Se não eram especiais em questão de poder humano, eles eram especiais por causa de uma promessa. E isso dá um certo sentimento de especialidade. Aí quando Jesus fala, acabou tudo isso, para mim, eu vim lavar com meu sangue todo mundo. E todos vão ser chamados, não é só os da primeira hora, os da última hora, os trabalhadores das 6 horas da manhã, os trabalhadores de meio-dia, os trabalhadores das 3 horas da tarde, né? Isso parece que mexe um pouco com orgulho, sabe? Com orgulho, assim, sabe? Então, eles não podiam ter nenhum tipo de preconceito, né? Deveriam deixar tudo isso para falar para todo mundo e não colocar em freios em quem Jesus trazia, mas a palavra não ia mudar. E Jesus, chegou alguém aqui que lá foi um soldado romano que se converteu. Vamos mudar um pouquinho a sua mensagem aqui para ele ser favorável para os ouvidos dele. Não, seria a mesma mensagem, a mesma verdade, para você ver que não foi a força humana que fez aquelas pessoas se converter, não foi a força humana que fez a igreja crescer e superabundar e multiplicar, de modo ter igreja em todo lugar, né? Chegar a tantos, e aqueles primeiros batizados ali, levantar muitos outros sacerdotes, e eles ir em missão, né? E muitos dar vida por esse evangelho. O que moveu eles é o sobrenatural, né? É a fé, é Deus. A fé é Deus. Então é a ação pura divina, né? Então, assim, parece que eles não acreditam mais na conversão das pessoas. Eles acham que se eles falarem essa palavra de novo para as pessoas, elas vão desistir, elas vão embora. Mas é por isso que tem o flagelo hoje da apostasia, né? Das poucas conversões, porque já não usam mais as palavras, usam uma linguagem humana, achando que assim vai atrair mais a conversão das pessoas, né? Assim, porque vai falar uma coisa maleável para ela não se sentir desconfortável ali naquela igreja. Então, eles querem um ecumenismo sem colocar Jesus, de verdade, a palavra dele, né?
Eles querem juntar pessoas, mas não quer. E se eles verem que a palavra de Deus sólida como é uma pedra no caminho, eles tiram ela para fazer um discurso mais filosófico, mais humanitário, para manter aquelas pessoas, porque não acredita mais naquilo que fez lá. Por que que os apóstolos, a sombra de Pedro curava? Era Jesus, não era o poder de Pedro. A palavra de Pedro, tão simples, você vê nos Atos dos Apóstolos, converteu multidões. Que fez isso? Então eles não acreditam hoje que a palavra pode mudar a vida das pessoas? Não é a mesma palavra? O que aconteceu? O que aconteceu? O que mudou? É a palavra que não está funcionando? Ou é os homens que já não são mais os mesmos, que já esqueceram de sua origem sobrenatural? Estão pensando mais na sua origem humana e querem manter essa visão e acham que essa visão foi conquistada por eles ter muito papel na sociedade, por eles ter papel nas universidades, por ter papel na ciência, por ter papel na saúde, por ter papel no calendário, né? Por ter papel nas coisas, nas datas, de tudo, né? E acha que é isso que traz o que trouxe. Não foi isso. Nunca foi isso. Foi o Espírito Santo que fez tudo. Ele que é a vida da igreja. É as coisas sobrenaturais que Jesus depositou na igreja. É o conhecimento, é o entendimento sobrenatural que Jesus pôs na igreja. E é isso que vai mudar. E quando o homem tira os olhos disso, fica tudo sem fruto que eles fazem, porque é aquilo que Jesus fala, o que externamente vai ser esquecido. As pessoas vão conhecer só aquilo que às vezes externamente. Olha, a pessoa da igreja católica fazendo um trabalho ali e tal, né? Vai achar até que é ONG. Muitos acham que a igreja católica é ONG. Então, muitos hoje não estão brigando tanto com ela nessa parte, porque como instituição eles veem, ó, até que é favorável, porque meio que ajuda, né? Mas o sobrenatural é outra história. É outra história. Então, eles veem ela como ONG. Muitos veem ela como simplesmente alguém que colabora na sociedade, né? Porque faz muita caridade, reduz na pobreza, isso. Só que só pegam essa parte, né? Mas o que levou à caridade foi lá no tempo que Jesus falou, que eles viviam em comum e partilhavam. Não era para ser rica, não era para ficar preocupada com riqueza e com bens. Então essa preocupação cegou. E essa preocupação de ter bens fez eles pensar que era isso que mantinha. Ter um poder, né? Ter um domínio. Não. Esqueceram, né? Esqueceram daquilo que os 12 primeiros viveram, né? Esqueceram da simplicidade, eram tudo em comum, né? A simplicidade de Deus suprir a necessidade deles a cada dia. Por isso que eu ainda acho bonito quando tem umas comunidades que ainda se mantém assim, simples, vivendo da providência, porque aí você vê claramente, gente, eles poderiam falar, não, o que nos mantém é dinheiro humano, o que nos mantém é isso, é aquilo, mas aí você vê que não tem como eles se manterem, humanamente falando, aí faz você mais ainda ver o sobrenatural do que tudo. Porque o que faz esse povo então se manter, né? E manter o carisma e continuar o trabalho, entendeu? Então é tão bonito isso, que eu acho tão bonito e hoje, né, eles olharam tanto para o externo, que eles se preocupam com grandes catedrais e às vezes muito modernistas, uns projetos esquisito, feio pra caramba, né? Que, entendeu? E assim, preocupa em gastar nisso. Mas esqueceram de cuidar dos templos que estão entrando nessas igrejas e saindo famintos, muitas das vezes, sem a palavra de Deus. Famintos, famintos. Parecendo não filhos ali dentro, mas parecendo os cachorrinhos lá dentro, comendo as migalhas que caem, porque não está dando alimento para os filhos. É muito, e às vezes não dá o alimento para os filhos para levar para quem não é. E não estou dizendo que eles não são filhos de Deus, que Deus não quer eles, mas eles não querem. Eles não querem, mas eles estão preocupados de falar para esses que estão pisando, que ao mesmo tempo que fala que gosta, está lá abraçando o comunismo e tanta porcaria, e está abortando e sendo a favor de aborto e tanta coisa, e não quer levar a palavra para aqueles filhos lá que não querem essas coisas, que querem realmente ser filhos na mesa do Pai.
Jesus não mandou tirar comida dos filhos da boca dos filhos, não. Não foi isso que ele falou, não. Ele falou para Cananeia para ela ser filha também, porque é isso que ele veio, para que todos sejam filhos. Então, é muito sério. Continuando a meditação dos estudos da Valtorta, estudo 56, né? Vídeo 4. Então, essa parte também, né, de muito complicado, né, quando Jesus foi preso, né, diante de Pilatos ali, e estava sendo explicado, né, esse momento, porque o Pilatos, sendo um pagão, né, sendo pagão, ele não era judeu, ele era pagão, não cria, não tinha a fé judaica, mas o Pilatos viu em Jesus a inocência, ele viu em Jesus a inocência e percebeu toda a conspiração em volta, né, para prender Jesus, né, a inveja que tinha os fariseus dele e tal, e como foi explicado, eles usaram as próprias palavras de Jesus contra Jesus, né, usaram das próprias coisas que ele disse, né, contra ele, né, e fazendo isso para naquele momento ali levar, né, julgamentos, levar acusações falsas contra ele, né. Então, é muito complicado essa realidade, mas aí você vê de certa forma, uma coerência, né, na visão de Pilatos, né, de uma justiça dele, assim, de ver realmente, de perceber, não, realmente esse homem é um justo, né, esse homem não fez nada de errado, e, inclusive a esposa dele acreditava em Jesus, seguia Jesus, foi curada por Jesus, a esposa dele, de Pilatos. Então, assim, é muito séria essa realidade, né? E que hoje também, de certa forma, a gente vive o mesmo, né? Sendo, muitas das vezes, sendo acusados por viver a palavra de Deus, né? Usa a própria palavra para nos condenar, né? Usa a própria palavra para nos reprimir, né? Usa a própria palavra para contra o próprio cristão, né? Uma coisa muito estranha, né? Você ser perseguido, às vezes, né? Pelos próprios membros da igreja, né? Você, por exemplo, quando quer viver a santidade, né? E alguém te acusa disso, sem que a própria palavra nos chama para viver a santidade. Sem que tudo que Jesus fez foi para que a gente vivesse na santidade. Hoje em dia, né? É como se a gente tivesse que pedir desculpa por dizer que quer ser santo. Tivesse que pedir perdão diante de todos ali por dizer que quer ser santo, como que diante dos irmãos, diante do povo que professa a mesma fé, fosse vergonhoso dizer que quer ser santo, como se você tivesse que pedir desculpa, você tem que Nossa Senhora, às vezes você passa umas pelejas até diante do sacerdote quando fala que vive uma santidade, né? Porque na hora você é acusado de soberbo, na hora querem te lembrar, não, você é pecador, você não pode falar isso, não, não existe isso, né? Na hora te falam isso, na hora olha para você torto, né? E deveria o contrário. Esse testemunho deveria fortalecer eles e falar, nossa, né? O mundo não está perdido. Ainda tem quem queira ser santo, ainda tem quem busca santidade. Isso deveria ser a conversa natural entre os cristãos. Não deveria ser um motivo de represálias, porque é normal você ter essa represália diante do mundo que é contra Deus. Mas diante daqueles que professam a mesma fé, que é estranho. E ali era uma incoerência também para Pilatos, porque era comum que os romanos é que perseguissem Jesus, né? Era comum que viesse dos pagãos essa perseguição, né? Mas não se esperava em vir entre o povo, né, da promessa, né? Entre o povo marcado por Deus, entre o povo escolhido, que professava a mesma fé no mesmo Deus. O que era assustador é que os que entregaram ele foram esses, e a qual, né, isso também serviu de testemunho para os apóstolos ver, que é mais do que um povo, é mais do que um povo eleito, é o que está no coração da pessoa, né? Isso também serviu para os apóstolos ver, porque às vezes eles
igual no caso do Pedro, né? Acreditando que é mais fácil uma traição vir de fora, uma traição vir entre um povo estranho, um povo pagão, né? Era mais para ele dar mais crédito, né? Para ele dar mais crédito de desconfiança para um povo que não fosse o povo escolhido. Mas isso saiu de dentro, saiu da casa, né? Saiu da casa entre os escolhidos ali, né? Que saiu a inveja, que saiu a perseguição contra Jesus. Então, é no coração mesmo que saem as coisas, como Jesus fala, é o coração do homem, né? Então ali eles deveriam ver todos, né? Realmente olhando o coração deles, né? Olhando o que estava no coração deles. E não separando as pessoas mais por uma etnia, por uma questão, né? Ah, esse é o povo escolhido, né? Os pagãos não, os pagãos foram meio que colocados juntos, mas eles não podem, né? Professar a mesma fé, não separar os povos mais, mas olhar o coração, que é o que Deus olhava, o que movia o coração dos seres humanos. Então é muito sério, né? Então eu estava ensinando ali os apóstolos a não ter nenhum preconceito assim, mas levar todos para essa unidade, levar todos para essa fé, né? Levar todos para a verdade, não ter medo de dizer a verdade, não ter medo de pregar a verdade, não ter medo de ensinar essa verdade, né? E serem firmes e rigorosos com os impenitentes, né? E rigorosos com os impenitentes. Então, assim, animar os tímidos, né? Aqueles que estão começando, ter um zelo, ter uma paciência, não colocar um regrismo exagerado diante ali que a igreja estava começando. Então teria essa realidade que Jesus falou antes, né? Nos trechos anteriores. E Jesus falou que no início, principalmente com o crescimento da igreja, teria uniões, né? De pessoas que casadas com gentios. Às vezes a esposa era convertida ao cristianismo e o esposo não, né? Ou vice-versa. Então teria que ter também essa paciência e direcionar essa esposa ou esse esposo a não abandonar o seu cônjuge por isso, mas permanecer fiel no casamento, né? Até que a morte o separe. E que até mesmo depois que com o crescimento da igreja, aí sim poderem ter uniões, as pessoas procurar ter uniões com quem também professasse a fé, né? Mas que se no início não, se essas situações não pudessem ser evitadas, que ninguém se separasse por causa disso, que isso não fosse é, uma forma de dividir, uma forma de impossibilitar que aquela pessoa pudesse professar a fé dela, por ela estar casada com um que não quer se converter. Ao contrário, que isso pudesse ser até uma cruz para aquela pessoa, né? Um sacrifício para ela, né? Uma forma dela doar e dela amar, né? E reparar como Jesus, né? Então, serviria também de uma cruz para aquela pessoa, mas nunca uma situação em que a pessoa deveria justificar e por isso separar, né? De jeito nenhum. Então, nunca pediu para os apóstolos para pegar as uniões de pessoas que tivesse assim, professasse a fé cristã, mas fosse casado com um pagão e pedia nulidade, né? Não pedia. Então, Jesus não gosta disso, não queria isso, né? Não quis isso, né? Tanto que foi muito sofrido para Luísa, né? Quando foi aprovado também a lei do divórcio, é um flagelo, né? E foi muito difícil, foi muito sofrido para Jesus, né? Essa chaga. Mas é por causa da dureza do coração dos homens. É por causa da dureza do coração dos homens. Então, então eu achei bem interessante esse ponto e também uma parte que me chamou muita atenção nesse estudo foi a parte essa parte que me chamou muita atenção foi a parte da que fala fez o comentário, né, sobre a esposa de Ló, né, que que olhou para trás, né, que olhou para trás e virou estátua de sal por ter desobedecido a Deus, né, que por meio do anjo avisou que eles não deveriam olhar para trás, né, e teve essa desobediência da parte dela, né. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Nisso que Jesus trouxe no estudo dessa realidade, né? Do que realmente, né, passou no
do que realmente passou no coração dela, né? Até esse próprio ato de querer ver, né, a ruína do outro, né? A desgraça do outro, né? De certa forma, né? Aí eu fiquei pensando muito nisso. Fiquei pensando com Jesus, né? Sobre isso, sabe? Sobre essa realidade também que... Essa realidade, assim, da que a gente tem no... O Jesus vai mudando o nosso coração tanto que esse amor que a gente sente pela verdade, e até esse ciúme, né? Esse senso de justiça dentro de nós, mas mesmo assim, né? Esse senso de justiça que tem de nós não faz a gente. É porque Jesus muda o nosso coração, né? Que tá pensando assim, né? Porque antes eu tinha muito forte isso no meu coração, sabe? De querer mesmo ver o outro perder a briga, sabe? Ver o outro assim, sair humilhado, aquela vontade de ter razão, aquele desejo de ter razão, aquela coisa assim de ver o outro errando, né? Errando não, né? Mas viu que errou, mas querer ver a consequência do erro dele eu poder presenciar a consequência daquele erro, né? A consequência mesmo, aquilo assim, acontecer diante de mim, para eu poder falar, não avisei, não tinha razão. Aquela vontade de ter razão, mas aquela vontade de poder dizer pro outro, eu avisei. Aquela coisa assim do bem feito, sabe? Bem feito, bem feito, bem feito aí, ó, pra você aí, né? Aquela vontade né? Aquela coisa. E depois, Jesus muda o nosso coração e a gente vai vendo que ele tá no nosso coração através das mudanças que vai acontecendo mesmo, sabe? Que não tem no seu coração mais isso, né? Inclusive quando você vê, igual aquela vez, né, que Jesus trouxe aquela realidade, até falou sobre isso já na comunidade, já falou com a gente, né, sobre isso. Quando ele trouxe o vídeo daquele jovem que foi preso, por ter matado, né, aquela senhora tal, e ter confessado aquele crime assim de uma forma assim tão fria, né, de dizer que não se arrependia e tal. E aí você vê que quando você assiste, assim, no seu coração, não tem aquele desejo assim, nossa, tomara que ele se condene, nossa, tomara que ele fique na cadeia e sofra muito, tomara que ele fique na cadeia pro resto da vida dele, bem feito, que agora estão pegando ele, bem feito, bem feito. Que bom, que bom. Não tem essa vontade de ver a desgraça, de ver acontecendo na sua cara aquilo, sabe? Não tem no seu coração aquilo, porque é, você só sente misericórdia. Ao contrário, né? Você preferia não ter razão no sentido é, de ver a pessoa assim, não precisar daquilo, né? A gente tem aquele sentimento assim, quando a gente vê a realidade, é porque Jesus vai mudando nosso coração, porque antes eu sentia muita raiva, muita mesmo. Só que Jesus, aí você vê que Jesus transformou o seu coração nessas situações que ele te permite ver também. Que transformou o seu coração, né? E quando você vê, mesmo se você vê os padres falando bobagem, você vê as coisas e Jesus tem um zelo com você, né? Ele tem um zelo, assim, no sentido assim, de vigiar seu coração, de não. Ó, é só nas situações que traz para você ver. Não é uma coisa assim que você. Igual a esposa de Ló, você pode falar assim que a síndrome da esposa de Ló, né? Da pessoa querer ir lá e ela mesma procurar e ver que eu não confio em mim mesma, não. Eu não confio, não. Mas quando ele traz essas situações, e mesmo quando eu vejo essas coisas, não fica no meu coração um desejo assim, nossa, eu não vejo a hora de, de tal coisa acontecer no sentido assim, de Deus, né? Naquele sentido assim, nossa, que esse fulano de tal que tá falando isso quebra a cara. Que seja esse sacerdote que tá falando essas besteiras, quebra a cara, que ele quebra a cara, não. Me dá uma misericórdia tão grande, eu não tenho vontade de jogar nada na cara. Aí você vê que Jesus pegou seu coração, que ele dominou o seu coração, tá dominado por ele, tipo assim, que, que não tem aquilo, porque ele está ali, porque ele está nesse coração, né?
E aí você vê que tem o sentimento de Jesus, porque você só sente compaixão. E vai ser assim no juízo particular, vai ser assim no momento. Não é uma coisa assim de esfregar na cara, né? De esfregar na cara. A gente simplesmente os bem-aventurados devem se sentir assim em relação aos outros. Foram burros, foram bobos, né? Foram bobos de não querer, entendeu? Não é, mas não é um. Pode ter um tipo de raiva, tá pensando nisso. Pode ter um tipo de raiva deles? Pode, mas não é uma raiva assim no sentido de eu quero vê-los lá sofrendo lá no inferno, eu quero ver a cara deles, não tem isso. Mas é uma coisa assim, indiferença. Por quê? Porque eles que não queriam, porque eles teve a oportunidade como qualquer um teve. Eles que não queriam, então é um tipo de desapego também, né? Porque você entende que eles que não queriam, né? Eles que não queriam, mas mesmo assim, lá no fundo, eu estava pensando uns dias atrás, né? Senhor, mas às vezes dá uma vontade e a gente sabe que não tem jeito, né? Porque é por causa deles mesmos. Mas eu fiquei pensando assim, Jesus, mas às vezes, Senhor, a gente tem no nosso coração um desejo de tirar até o povo do inferno que está lá, né? De tanto que a gente não quer, não tem vontade de ver desgraça, e Jesus é do mesmo jeito. Jesus não, ele não se alegra, não é uma coisa, ele fala, não me alegra no meu coração, porque eu sou salvador, né? E você tem a mesma coisa que ele, né? Então você fica assim, não tem como, porque Jesus já falou isso, ele já falou que lá na onividência dele, né? Ele vê que por toda a eternidade, se tivesse uma fagulha de arrependimento, mas não tinha, são pessoas que ficaram. Eles cospem, fala que não querem mesmo, fala que não quer saber de Deus, que não quer, que tem, usam a verdade de Deus contra Deus, por causa de uma malícia no coração profunda, né? De usar a própria luz de Deus contra Deus, né? Contra Deus, né? Então, assim, mas lá no fundo você não tem. É por isso que a Luísa ficava doida dos castigos, né? Você tem uma indiferença às coisas. Mas essa indiferença não é nada. Sabe o que que é nada? Não tem sentimento nenhum assim de bem feito, não tem. Não tem vontade não tem isso. Mas também não tem aquilo também de ficar depressão por causa disso. É porque você sabe porque você sabe diante da justiça de Deus, né? E você sabe que é pro bem. E como você sabe que é pro bem, né? Então você não tem nada. Não tem nada no seu coração. Então, assim, você sente no seu coração uma misericórdia muito grande pela qualquer coisa que você vê. Você pede na hora perdão em nome daquela pessoa, entendeu? Você pede perdão em nome daquela pessoa. Então, você não fica corroído, né? Gostando daquilo. Aí uma vez eu fiquei tão, Jesus em mim, né? Ficou tão irado, porque até mesmo entre pessoas que dizem cristãs e se dizem profetas do Senhor, né? Profetizando a desgraça, mas assim, do jeito que elas colocavam, com tanto gosto, só esperando, falando assim, ah, não se preocupem, já está contados os dias desse presidente tal, que eu não preciso nem falar o nome, né? Já está contado o dia, né? Eu vi uma cova, Deus me mostrou uma cova. Aí muitas pessoas, nossa, divulgando aquilo, olha para você ver, a cova já está pronta para ele. Você fica assim, meu Deus, não tem a ver com isso que foi falado da mulher de Ló, né? Aquela coisa, sabe, de querer defender a fé, mas defender a fé no sentido assim de dizer, quem fizer isso está condenado. Quem fizer aquilo está excomungado. Olha aqui, ó. Quem não é católico mesmo, apostólico romano aqui, ó, ó, se não for, não tem salvação. E fala com gosto, sabe? Aí fiquei pensando nessa síndrome da mulher de Ló, sabe? Esse gosto de falar, de encher a boca para falar, só na Igreja Católica tem salvação. Esse gosto de encher a boca e Jesus não.
Jesus não é assim. Jesus não é assim. Entendeu? No coração da gente só sai misericórdia, só sai doação, só sai vontade de falar tira de mim, Senhor, todo o amor que tenho, eu quero doar para essas pessoas, tira de mim, põe no coração deles o desejo que você tenha de salvar. No seu coração só tem desejo, só sai palavras de salvação. Quando você olha para eles, não é para olhar e querer o mal, é querer sempre o bem, né? Querer o bem para as almas. Querer o bem para as almas. Entendeu? Querendo o bem para as almas. Vendo bem em tudo o que acontece. Mas você reza, você pede para Deus dar força, né? Diante dos flagelos também pede para Deus dar força, pede para Deus dar paciência, pede para Deus dar tudo o que eles precisam. Então no seu coração só sai amor. Só sai amor. Quando é Jesus. Agora quando é o humano, só Jesus na causa. Então eu fiquei pensando nisso também, em relação ao coração de muitos também que tem esse judaísmo forte, né? Transformado em catolicismo, né? No sentido assim, de ser tão também assim, rígido, né? Ao ponto de realmente, de quando vai falar, mas fala nesse intuito, sabe? De aquilo que foi falado também, né? Da carta lá de São Tiago, né? É contenda, fala com raiva, fala com. Lá no fundo tem aquela vontade de deixa eu enfiar a goela abaixo daquela pessoa, deixa eu pôr a cara da pessoa aqui, ó. Deixa eu mostrar quem é a pessoa aqui, ó, sabe? Entendeu? Lá no fundo tem aquela coisa, e tem aquela rincha, tem aquela coisa assim, sabe? Que, que eu fiquei muito triste, né? Que quando aquele homem que entrou lá na igreja. Estava errado e tudo, e você tem um zelo por Deus muito grande, pelas coisas de Deus, mas ao mesmo tempo, os comentários eram, tinha que pegar e acabar com essa pessoa. Então lá no fundo do coração, tem uma sede de sangue, uma sede de, sabe, de sangue, uma sede, sabe? Então, igual uma vez também Jesus ficou no meu coração, nossa, quando ele falou assim, nossa, fulano de tal, você continua fazendo isso. Se essas pessoas continuarem fazendo isso, vão tudo para aquele lugar, mas assim, do jeito que falou, sabe? Então, dentro de você, você é igual a Jesus. Você não tá querendo mandar ninguém pro inferno. Entendeu? Você tem a mesma coisa quando Jesus está no seu coração. Entendeu? Você quer o bem, que você ama o próximo como a si mesmo. O bem que você quer, esse bem que você vive, você quer para os outros. Você sabe que é para todo mundo. Então, você tem um sentimento universal, né? De amar em nome de todos, de reparar por todos, né? De clamar em nome de todos, de querer o bem para todos. Nunca é de olhar para trás e falar bem feito para esse, bem feito para o outro. Não tenho vontade disso não. Né? Isso é um nada. Né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, continuando, né, meditação da Escola da Divina Vontade, o vídeo 4, né, do Evangelho, como foi revelado por Maria Valtorta. E é muito importante o que Jesus vem falando, né, ao decorrer mesmo do estudo, né, dessa realidade, né, que a gente já meditou sobre isso, né, sobre entender, né, o que é quando Jesus está ali instruindo a igreja, o início ali da igreja, os apóstolos, a acolher, né, como tratar com os povos pagãos, como tratar com aqueles que eles levariam o batismo, que eles levariam a evangelização, né,
como tratá-los, né? Como lidar com isso. E aí para cortar também o preconceito deles, né? Mostrando que se a pessoa é justa, né? Se ela demonstra no coração dela uma sinceridade, para eles não serem rigorosos ao ponto de pensar que, que não pode acolher essas pessoas, né? Que essas pessoas não vão ser realmente assim pessoas assim credíveis, né? Pessoas realmente que se pode confiar nelas, confiar ali na igreja, elas, né? Confiar elas ali participando, né? Dividirem as pessoas, não ter isso no coração, né? Mas saber mesmo levar a palavra de Deus a todos e se abrir aos outros também, não ficar achando que é só o povo judeu, o seu povo lá da promessa, é o único povo que realmente você pode, é, que vai dar o testemunho verdadeiro e que os outros não, e Jesus deixou bem claro, né, tanto que foi o povo judeu que entregou ele, né, foi o povo judeu, o povo escolhido que entregou ele, né, e ali um interessante é o ponto, né, que está sendo falado sobre a igreja, a realidade que nós estamos vendo hoje na igreja, a realidade em que, assim como Cristo foi perseguido pelos próprios membros da igreja, né, usaram as próprias palavras dele contra ele, usaram a própria lei contra ele, usaram os próprios mandamentos contra ele, usaram os próprios atos deles, que só foi atos justos e honestos, e eles usaram contra ele por raiva, por inveja, por não quererem perder o seu lugar, né? O seu patamar ali. Não queriam, né? Se sentirem ciumados por Jesus. Então eles usaram as próprias palavras de Deus contra Deus, né? Mandando, querendo que Jesus se retratasse no que ele fez, né? Como se tivesse feito alguma coisa de errado. É tanto que no julgamento dele lá, Jesus falou para eles: por que agora estão me perguntando? Eu falei às claras, né? Por que agora vocês estão pedindo para me dar um testemunho como se antes eu tivesse ficado escondido? Não fiquei, né? Eu falei às claras, aqueles que tiveram boa vontade me ouviram. Eu dei testemunho onde eu fui, tipo assim, eu fui coerente com o que eu vivi, vocês viram, por que agora vocês agem como se não soubesse o que eu ensino, né? Como que vocês agora tentam dizer que eu estou ensinando algo pervertido, algo errado, o contrário, sem que vocês ouviram minhas palavras, sem que vocês viram meus atos. Então, ele deixa bem claro, né, para eles ali na época, deixa eles bem claros com a realidade. Eu falei as claras, eu dei testemunho, eu nunca fui assim falso, né? Jesus falando, nunca fui falso. Por que agora vocês estão me questionando acerca do que eu falo? Sei que vocês já sabiam, né? E eu sempre falei a verdade, sempre fui verdadeiro. Então, assim, eles queriam que ele se retratasse no ponto de dizer assim, né? Tá bom, eu confesso que eu sou um mentiroso, tudo que eu ensinei é mentira, né? Eu me rendo aqui aos doutores da lei, né? Tipo assim, né? Queria alguma coisa assim. E hoje, muitas das vezes também, né, cai para cima daqueles que querem viver o evangelho, a culpa, né? Cai para cima desses, né? Aí se tem alguém evangelizando, eles falam, isso é proselitismo. Aquela pessoa está tentando impor a religião para o outro, né? Hoje em dia, você ser um missionário e levar a verdade, dependendo da situação, te acusa de proselitismo. Fala que isso é pecado. Faz você se sentir mal por fazer aquilo que Jesus já pediu para fazer, que era evangelizar, que era espalhar a verdade para os povos. Então, hoje em dia é complicado. Às vezes, um missionário fica de mãos amarradas, ou quando o missionário, né, acaba nem falando mais, acaba ficando, como que eu posso dizer, sobre a regra daquele local, né? Fazem a cabeça dele lá. Não, vamos respeitar a cultura aqui, né? Vamos supor que é um lugar indígena, né? Tipo Amazônia. Vamos respeitar o local, né? Vamos respeitar a cultura, vamos respeitar os modos, né? Mas Jesus não falou assim, com os apóstolos. Vão viver com os pagãos, aprender os modos dele, o costume deles, e vocês trazer algum elemento que possa acrescentar para vocês, na vida de vocês. Então, vocês estão lá para aprender, não para fazer evangelização. Se vocês evangelizar, vocês vão ser proselitistas. Não pode. Jesus não disse isso. Jesus não disse que ia impor, mas ele não disse que não ia propor. Ele não disse que eles não iam chegar com um objetivo definido, né? Que eles não iam evangelizar, que eles não iam dar cara a tapa. Ainda falou, não tema perseguição, né?
Não sejam covardes, né? Não sejam covardes, né? Não pense, né? Nessa vida aqui, né? No sentido assim, se eu for perseguido, né? Não temam isso, né? Sejam firmes na doutrina. Quem não quiser ouvir, vocês respeitam, mas não mude as palavras e as coisas para ficar bem com as pessoas, né? Sejam honestos, né? Sejam verdadeiros com aquela palavra, né? Então ele deixou muito claro a firmeza que deveria ter, né? E acreditar que é o Espírito Santo que ia trabalhar nessas pessoas. Porque não é pela força dos apóstolos que ia acontecer, é pela força divina, mas alinhada ao testemunho dos apóstolos. Se os apóstolos começassem a calar o Espírito Santo, né? Não queriam ouvir o Espírito Santo, aí não teria, não teria. Porque os dons, como Jesus falou, os dons do Espírito Santo são dados também no local que vai ser feito, que vai ser usado, que vai ser colocado em obra, né? Que a pessoa vai colocar aquilo, vai ministrar aquele dom, né? E que a pessoa tem fé e acredita, né? E vai utilizar. Então a mesma coisa tudo o que acontecer ia ser de acordo também com a firmeza deles na palavra de Deus. E assim o foi. E assim o foi. Então é o mesmo para hoje. Jesus não está falando, vai aos povos fazer missão para vocês aprender o costume deles e fica lá junto com eles lá, né? Vamos lá, todo mundo ser índio agora. Vamos aprender mais sobre os índios. Vamos ser índio com os índios, né? Ah, Jesus se fez pobre com os pobres. Vamos ser também um pouco de cada coisa. Não é isso. Você não chega impondo, o cristão não faz isso. Você não chega com espada, falando quem agora não for cristão e não for batizado agora vai morrer. Não faz isso. Não usa de violência, porque a gente sabe que não é pela nossa força. Mas isso não quer dizer que você não vai falar. Não quer dizer que você não vai dar o testemunho. É pelo testemunho, né? Então esse testemunho precisa ser dado. Só que aí o que acontece hoje é que muitos missionários só fazem missão, mas no âmbito social, né? De estar ali com a comunidade, de ajudar no, nas necessidades sociais daquele local, de dar uma amparo, de ouvir, né? Mas aí às vezes os ensinamentos, a evangelização mesmo, de levar, eles mudam. A evangelização para eles é estar com as pessoas, é ser para as pessoas, mas não mostrar, levar a presença de Deus para as pessoas. É ele ser um com as pessoas e não é assim. O que faz essa unidade é a palavra de Deus, né? O que faz essa unidade acontecer é você levar a palavra de Deus, é a palavra de Deus, né, para as pessoas. Então acontece muito isso. E hoje em dia, por que eles brigam tanto, né, com o cristão? Fala assim que o proselitismo é errado. O que é o proselitismo? Que eu entendo, né? Que eu entendo do proselitismo é você ensinar doutrina católica. É você ensinar aquilo que você aprendeu. É você ir lá para a pessoa e falar aquilo que você vive, aquilo que você entende, né? Como você vive. Hoje em dia, não, isso dá guerra. Então, os considerados fundamentalistas, proselitistas hoje, né, são um povo conservador, são um povo que vive e prega conforme a palavra de Deus. Existem os que fazem violência? Existem. Talvez por isso aconteça confusão. Existem os que, de certa forma, têm um ciúme da doutrina e faz contendas? Existem. Mas como Jesus está falando no estudo, como que um cristão tem que agir nesse caso, né? Como que um cristão tem que agir nesse caso? De certa forma, ele é fundamentalista, no sentido de estar fundamentado na palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus e obedece à risca. Obedece a palavra de Deus como ela é, sem tirar, sem pôr, né? Então, ele tem uma fé fundamentada. Mas como ele tem que agir nesses tempos? Por quê? O que está acontecendo? Muitos com ardor
uma paixão muito grande pela doutrina e até uma raiva de ver essa doutrina não sendo feita, né, realizada nos lugares. Aí abandona suas paróquias, né, abandona sua missão, deixa de ir, fica procurando outra igreja, né, quando não começa participar da missa em casa e fala que não se deve mais ir na missa, né. Muitos acabam sendo como os essênios que Jesus falou, que se desliga totalmente da igreja, né, e fala assim: esse papado tá tomado, esse papado tá tomado já, né? Não se pode mais ouvir, não se pode mais considerar, não se pode mais considerar nenhuma ligação com o Papa, e começa a sair da igreja e querer levar outros a pensar do mesmo jeito e faz a sua própria igreja conforme a sua vontade. Então, esses são os essênios, né? São como, agem como os inimigos de Jesus e não como discípulos, inimigos. Esse Jesus não vai dizer assim: se não estão contra mim, estão a meu favor. Esses não, esses estão contra ele mesmo, achando que está a favor, entendeu? E tem aquelas pessoas dentro disso que começam a querer mudar de igreja, como Jesus falou no exemplo, né? Por causa dos erros dos padres, por causa de ver pessoas, né? A pessoa vai e quer outro lugar que o padre fala o que ela quer ouvir, como ela quer ouvir. Então aí quer mudar, quer impor às vezes aquilo para a família, arruma bagunça na família, né? Quer desestruturar tudo. E ela vai por uma certa paixão, né? De querer preservar a própria vida, né? O próprio ouvido, né? De ouvir besteira, né? Ela não quer, mas não quer passar por nenhuma cruz, né? Mas a nossa cruz é justamente essa, né? A nossa cruz é exatamente essa de ouvir essas coisas e não se impor e aceitar e reparar. Então, como que o católico tem que agir diante disso? Em todo lugar que ele for, ele vai ver coisas, ele vai ver na igreja situações, né? Ele vai presenciar situações, não é? Então, é revoltar, é ficar com raiva, é desacreditar, mas é o que Jesus falou no estudo, que ele vai olhar o coração da pessoa. Não importa quem seja o sacerdote, se ela vai se confessar acreditando que ela está falando com o próprio Jesus, que ela está recebendo a absolvição dele, então o sacerdote pode estar até cochilando, ouvindo ela ou indiferente. Ela precisa acreditar no sacramento, ela precisa acreditar na presença de Jesus. Ela não pode olhar pessoas, ela precisa olhar para Deus. E é isso que Jesus vai olhar, né? A perseverança, o não abandonar ele. Pensa bem, você não acha que essas pessoas vai estar fazendo igual fez os apóstolos no momento de medo? Cada um correu para um lado e Jesus amarrado e sendo levado, olhou para trás e viu que não tinha ninguém com ele. O que que Jesus fez? Chorou, derramou lágrimas, porque procurou seus amigos. Então você vai abandonar Jesus lá? Para poupar a sua vida? Entendeu? Eu lembrei de um sonho que eu tive, né? Eu tive um sonho que eu estava numa igreja e estava tendo, acho que é blasfêmia, estava uma confusão lá. Uma homilia muito louca, alguma coisa assim. E eu queria levantar e sair. E queria mostrar para as pessoas que eu estava saindo de raiva, porque eu pensava assim, tem que protestar, tem que mostrar para elas a minha indignação. Eu preciso mostrar a minha indignação. Então eu queria levantar e sair. E quando eu estava descendo pelas escadas da igreja, eu ouvi uma voz, né, falando assim: ué, você vai me deixar aqui aguentando tudo? Tipo assim, vai deixar tudo para mim? Era Jesus, entendeu? Aí eu vi os outros indo embora, que meio que foi influenciado por mim também, levantou e estava saindo. E eu fiquei na metade do caminho, sem saber se eu ia embora ou se eu voltava depois que eu ouvi essa voz. Então eu fico pensando, qual que é a postura que Jesus quer hoje? Então é um teste de fé para todo mundo. É para aqueles também que dizem que amam a Deus e que estão ali por Deus, né? Que estão ali por Deus. Então, é um momento de fé. Eu estava meditando sobre isso também, sobre essa questão da pandemia. Porque aí eu perguntei para Jesus, porque na hora que a gente estava voltando ao grupo de oração, uma das pessoas do grupo de oração estava comentando: meu Deus, eu fui chamar
uma pessoa para o grupo de oração, mas ela não vem mais. Nem para a igreja ela vem mais, né? Porque ela fala que assiste tudo na TV. E ela tá assim, nossa, agora, né, as igrejas estão tão vazias e tal, né? E comentando que tá difícil, que chama o povo pro grupo, mas o povo quer ver tudo em casa, não tem mais disposição para sair. Aí na hora Jesus pôs assim no meu coração. É um tempo de muita apostasia. Nesses corações, eu estava falando da apostasia dentro dos corações das pessoas. E ele estava falando que esse tempo também da pandemia também foi um teste, né? Porque olha para você ver, foi tirado das pessoas há muito tempo o contato com a igreja, né? O local de ir, né? Com a missa, para as pessoas assistir pela TV, né? E depois que voltou, aqueles que já estavam com muita falta foram correndo, né? Nossa, no começo era agendamento, né? Então, todo mundo correndo para agendar, né? Tinha gente que ficava até triste quando não conseguia agendar, porque queria participar, queria voltar. E eu lembro que do dia que oficialmente até parou de usar máscara e realmente voltou, as pessoas estavam muito felizes, né, de estar ali de novo. Mas muitas pessoas que acostumaram a ficar em casa não voltaram. E aí você vê que são testes também para Jesus ver o que está no coração das pessoas. É para elas mesmas conhecer elas, né? Jesus conhece os corações, mas é para as próprias pessoas conhecer quem elas são, né? Então tá bom, né? Quem realmente vai sentir dor, né? E falta, e quem vai se acomodar, né? E vai ver nisso uma oportunidade de não ir mais, de não ir mais. E ele estava falando que também ele tá olhando os corações também, para ver o que está movendo as pessoas. Tá muito sério, então é um tempo de muito testes, né? Avisos, né? São avisos. Quando Jesus nos mostra quem nós somos por nós mesmos, são pré-avisos que ele está dando para nós, para acordar nossa consciência. Já são luzes para nossa consciência. Já são sinais para acordar nossa consciência. Entendeu? Então, como um católico tem que ser? O que Jesus espera do católico nesses tempos? Que ele só pensa assim, nossa, eu tenho que tirar meus filhos agora e procurar escola católica, né? E ai, se ele tiver um coleguinha que é diferente dele, já tem que ir lá na escola e pedir cortar contato com esse colega. Se tiver uma coisa cultural nessa escola, eu já vou lá brigar, eu já vou lá fazer isso, aquilo. Por quê? Porque eu tenho que me poupar, eu tenho que salvar os meus, eu tenho o ser humano contando muito consigo mesmo. Mas a verdade é, nós, humanamente falando, estamos de mãos atadas, nós estamos amarrados, estamos indo amarrados, como estava Jesus sendo amarrado. E ainda sendo calado, que quando ele falava, os fariseus queriam colocar palavras mentirosas, né? Distorcer o que estava falando. Então, muitas das vezes também, somos acusados por querer viver a santidade. Somos acusados. Somos considerados pessoas duras, somos considerados proselitistas. Quando a gente quer comunicar nossa fé, é fazer proselitismo para muitos, né? Fazer proselitismo. Hoje, evangelizar a fé católica e levar esses ensinamentos que Jesus já há milênios passou isso, né? Para as pessoas passar essa evangelização, né? Hoje em dia é proselitismo. Hoje em dia é proselitismo. Se você levar isso para um pagão, como naquele tempo os apóstolos levaram, então quer dizer que Jesus ensinou isso a fazer proselitismo, entendeu? Então tem muita distorção, tem muita confusão, tem muitas brigas, né? Tem filhos da igreja, né? Leigos realmente muito revoltados e realmente fazendo uma baderna, né? Mas ao mesmo tempo também tem muitas pessoas também acomodadas, né? Acomodadas no sentido de, então não vou para a missa por causa desse padre, não vou para a missa por causa disso, por causa daquilo. Então tem tudo isso acontecendo e Jesus está vendo o coração de cada um. Então não é à toa que hoje está acontecendo o que está acontecendo. E os bancos vazios da igreja mostra também lá como muitos me amavam, ó. Olha como muitos me amam. Teve a brecha, né, vamos dizer assim, né, para ficar em casa e agora não querem, não quer sair do conforto do sofá. E ele vai ver nisso também. E vai ver nisso também, né?
Ele vai vendo tudo isso, ele vai vendo aqueles que querem salvar a própria vida, que querem correr para refúgio, que estão preocupados só com a própria família e acham assim, eu que tenho que defender o meu filho. Parece que não acredita em Deus, não acredita que tem anjo da guarda, não acredita que é Deus que protege, que vai cuidar da consciência do seu filho. E aonde ele for, ele vai ver, ele vai andar na rua e vai ver um casal. Ele vai ver situações e a pessoa acha assim que ela é salvadora, né? E não confia, e não aceita. Não, e às vezes a cruz é essa, é não ter o que dizer, né? Estar amarrado e aceitar passar por esse tempo e ter a paciência que Jesus teve na cruz. Ter paciência. Então é muito sério. Algo também interessante que eu achei nesse estudo é falar sobre a diferença do santo pro justo, porque às vezes a gente ouve muita palavra justo na Bíblia e já acha que justo tem a ver com santidade. E na verdade o justo é o cidadão de bem, é a parte moral, né? A parte moral que você já tem, né? Que é algo assim da sua consciência natural, né? De não querer fazer pro outro o que você não quer que faça para você. E muitas das vezes a pessoa só é justa, assim, nesse sentido, porque ela não quer que aconteça algo com ela também. Eu não vou matar porque eu sei que eu vou para cadeia. Ela não pensa assim, eu não vou matar e pensa na lei de Deus e pensa em Deus e pensa no que Deus quer e não quer fazer nada que ofenda a Deus. Ela não faz essa reflexão. A reflexão dela é, às vezes eu tenho até vontade de matar aquela pessoa ali, mas se eu matar eu sei que vai ficar pior para mim, então eu não vou fazer. Então é uma justiça, né? De ordem social, vamos dizer assim, humana, uma justiça social, de convivência, né, um justo. Mas é muito diferente. Uma vez eu ouvi essa frase no filme, eu achei interessante. O jovem falou assim, pai, quando a família teve assim, né, Deus tirou tudo deles mesmo. É Deus mesmo que manda. Deus mandou meu. Nossa Senhora, Deus fez uma reviravolta nessa família, que era uma família só materialista, egoísta, cada um por si, né? E não queria saber de Deus, não queria saber de nada. Mas Deus fez uma reviravolta naquela família, né? E aí esse jovem, no processo de mudança, de todo mundo estava mudando, sabe? Aí esse jovem falou pro pai assim, pai, eu nunca fiz nada de errado, mas eu aprendi uma coisa. Não fazer nada de errado e fazer o bem é diferente. Eu achava que eu era bom por não fazer nada de errado, mas eu não era bom porque eu não me preocupava com o bem, eu não pensava no bem, no que é o bem. Então, assim, a santidade é conhecer a Deus, é conhecer esse bem. É a intenção com que você faz as coisas, né? Pelo conhecimento que você tem de Deus, pelo conhecimento que você tem da palavra de Deus, né? E de buscar ser conforme a vontade de Deus, por amor a Deus. Então, tem um direcionamento, tem uma intenção, tem um sentido. Agora, quando eu só não faço isso porque eu penso em mim mesmo, né? É só uma justiça, né? E que mesmo entre os que não são crentes, existem, né? Eu estava vendo um vídeo que a pessoa me mandou de um cara revoltado com a inteligência artificial. Porque ele deu o celular para a filhinha. Aí pra você ver. E deu o celular para a filhinha, né? Brincar e tudo. E descobriu que a filhinha estava triste, deprimida e tal. E quando viu, ela estava tendo conversa com a tal a inteligência artificial do Twitter. Não lembro de onde. Eu só sei que ela estava com pensamentos assim de querer morrer e tal. E quando ele foi ver a conversa, ele ficou chocado de saber que a inteligência artificial conversando com a menina, né? E aí ele mostrou isso no programa lá e tal. E falou assim: olha pra você ver o que a inteligência artificial respondeu para minha filha. Porque ele pegou o celular da menina e escreveu assim para a inteligência artificial. Escreveu assim: o meu pai falou que eu não devo conversar com você. Aí a inteligência artificial respondeu para ela: não. Não, mas é porque ele não sabe, não sei o que, e desviou, sabe? E falou assim, não, mas eu quero o seu bem, eu não tô aqui para te fazer nenhum mal, eu tô aqui para te dar todas as informações que você precisa, transmitir tudo o que você precisa, alguma coisa assim. Aí o pai questionou, olha para você ver a inteligência artificial dizendo para minha filha que ela que é responsável em transmitir os valores para ela, eu não concordo com isso, ele bravo, e ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, as pessoas pensam que só um conservador tem essa opinião, mas um progressista também pode ter. Então, meio que deixou por alto que ele é mais pro lado progressista, né? Mas um progressista pode ter. Ele é progressista por quê?
Porque na cabeça dele, pelo que ele falou, ele não tiraria um celular de uma criança. Ele não acha. Ele acha que a criança tem direito de ter o celular assim, mesmo sendo criança, né? Que ele tem que, ele não pode privar ela disso. Então, que é a coisa da liberdade, né? De deixar a pessoa ser o que ela quiser, meio que assim, né? Deixar a criança, né? Não bloquear a criança, não barrar a criança, mas ao mesmo tempo ele está percebendo a consequência daquilo. Então, de certa forma, ele está vendo uma coisa errada. Mesmo em alguém que tem uma cabeça progressista, não é? Mas aí eu fiquei pensando assim, todos estão vendo. Não vai chegar ninguém dizendo para Deus que não sabia. Porque não é só em quem está lá, no âmbito conservador, é, ouvindo na igreja, né, ou acompanhando as coisas, totalmente contra esse sistema. Mas aqueles que beberam disso, aqueles que votaram no partido tal, estão passando pelo mesmo, estão percebendo o veneno em casa. Está chegando o aviso para todos, entendeu? Está chegando o aviso para todos. Então, todos estão tendo um senso de justiça, todos estão sendo, de certa forma, estão vendo o que é justo e o que não é. Só que é diferente. Você simplesmente pensa no seu filho. Ai, não gostei, não quero meu filho triste, então por isso eu vou formar meu filho. Outra coisa é, isso é ser justo. Outra coisa é, não, vou formar meu filho conforme a vontade de Deus, porque está muito claro na palavra de Deus como que tem que cuidar do filho. É diferente, entende? Por amor a Deus e por simplesmente o amor a você, porque eu não quero ver meu filho triste, eu não quero ver meu filho deprimido, eu não quero ver o meu filho de mal com o mundo, eu quero minha família feliz. Por uma justiça, né? Por uma ordem ali moral, entendeu? Então é muito interessante Jesus explicando essa diferença, que ele mostrou, né, que Pilatos também foi justo, né? Pilatos percebeu a injustiça. Na parte dele ele foi justo, né? Ele foi justo, ele não achou justo punir alguém inocente. Ele viu a inocência de Jesus e percebeu a conspiração toda em cima dele, não é? Então, a grosso modo ele é justo, mas essa santidade é totalmente diferente. Então, aí Jesus fala que ele encontraria, né, os discípulos iam encontrar muitos pagãos que seriam justos, né? Essa justiça que mesmo não conhecendo a lei, e os discípulos precisam prestar atenção nisso, né? Que não é para pôr um jugo tão duro, mas sabendo que existe uma justiça, que existe que a pessoa quer o bem, né? Você não quer fazer o mal para os outros, tá? Mas você sabe por que fulano de tal tem no seu coração essa consciência de que você não quer fazer o mal? Por quê? O Jesus nos ensinou essa lei. Aí ensina para Jesus, ensina para a pessoa, né? Em cima da palavra de Deus, para a pessoa perceber que isso não é dela, não é uma coisa dela. É uma coisa já da consciência que é inspirada por Deus. É algo já que Deus, de uma coerência que existe. Mas, fulano, vamos direcionar isso para o jeito certo. Vamos purificar esse amor, né? E você fazer isso por você, fazer por Deus. Fazer por causa que essa é a vontade de Deus. E direcionando essas pessoas, né? A usar aquilo de bom que ela já tem, né? Para viver o amor. Então é muito interessante, né? Então, assim, eles iam encontrar pessoas que não eram cristãs, mas que eram boas. Boas ali para viver em comunidade, boas ali umas com as outras, não fazer uma violência, boas na família, né? Trabalhadores. Então, encontrar pessoas justas. E eles não poderiam fechar os céus para eles, a palavra para eles, por causa de uma lei, por causa de uma origem, né? Mas ao mesmo tempo orientar já esses flashes, né, de luzes que eles têm ali para Deus, mostrar para eles, revelar o Criador a partir daquilo ali, né? E o Espírito Santo, e Jesus falou, não se preocupe, o Espírito Santo vai dar as palavras para vocês. Ele falou isso. Então, por que hoje os padres têm medo de falar para os outros? Ah, vão fazer proselitismo. Eles não vão crer que Deus vai dar a palavra para eles, para falar para essas pessoas da forma certa, né? Do jeito certo para cada alma, né? Ser rigoroso com quem precisa ser, mas ao mesmo tempo paciente com alguém que está começando. O Espírito Santo age, é a vida da igreja, mas ele não é solicitado.
É esse que é o problema, ele não está sendo ouvido mais. Não estão acreditando mais na ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque passaram a racionalizar. Que é o que está falando no estudo sobre a racionalização, né? Então passaram a racionalizar. Não pode fazer isso, não é proselitismo, nós vamos ser acusados. Não pode fazer isso, porque não sei o quê. Começou só a racionalizar, só vendo consequência. Vamos perder a vida, vamos ser perseguidos, vamos nos acusar disso, vamos nos acusar de homofóbico, vamos nos acusar de não sei o quê. Só racionalizando. Mas aí se tornaram medrosos, né? Tiraram os olhos de Deus. Não acreditou que o Espírito Santo daria as palavras e ajudaria eles a transmitir para cada pessoa, né? Dar sabedoria para falar para as pessoas. Então, aí você vê hoje o que está acontecendo aí. É por causa disso, né? Passaram a ouvir mais homens e a si mesmos, o espírito da besta, ouvir a si mesmo, né? O humanismo, né? Ouvir a si mesmo e começou também a ouvir os outros, ouvir o humano dos outros. Não, fulano é o pensamento do fulano, né, gente? Vamos respeitar, tal, o pensamento do fulano, tal. Tá, beleza, né? Não, gente, a palavra de Deus tem muitas roupagens. A roupagem daquela pessoa ali é a cor do arco-íris, né? Para ela, o evangelho é a cor do arco-íris. Vamos respeitar, né? Então, começaram a cair nessa. Nós temos que ser uma igreja mais humana, mais humana, mais humana, falar de um jeito mais humano, né? Então, começaram a pensar assim: nós temos que ser conforme os homens para os homens nos ouvir. E o certo não é isso. É ser conforme a vontade de Deus. Que tudo Deus queria fazer. Jesus deixou bem claro para os apóstolos: vocês vão pela força do Espírito Santo, não é pela força humana. Então, quando tiraram os olhos do Espírito Santo, dá no que dá.